Mas amém. Aqui estamos nós e vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Amém? A Bíblia é a nossa regra de fé exclusiva, nossa única regra de fé é a Bíblia. Nós ouvimos os pastores, ouvimos os líderes, mas o nosso livro de doutrina é a Bíblia Sagrada. Então tudo aquilo que for falado tem que estar de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Amém? Então a Bíblia é a nossa regra de fé. Se algum pastor, líder, falar alguma coisa contrária ao que está na Bíblia, nós precisamos ter atenção a isso. E quero chamar a atenção, o cuidado com o que está sendo dito ao contrário. Porque às vezes nós não compreendemos bem o que as pessoas dizem. E é normal, numa mensagem, às vezes a gente não conseguir interpretar bem. Então cuidado, examine bem, vai para a Bíblia, se for preciso e possível, chegue para a pessoa, pergunta, olha, eu entendi isso, é disso mesmo que você está falando, mas a Bíblia diz o contrário, me explica agora, como é que a gente resolve isso? Então assim nós devemos tratar as coisas, amém? Porque a Bíblia, ela é máxima, e persistindo a insistência de um líder espiritual, de um pastor, a visão contrária da Bíblia, nós devemos abrir mão dessa pessoa. Porque a Bíblia diz de uma forma bem clara, seja anátema se um anjo descer e pregar um outro evangelho diferente desse daqui. Anátema ou maldito. Então nós não podemos ignorar de maneira nenhuma. Tudo que Deus se revelar a partir de então está de acordo com a Bíblia. Amém? Se não tiver de acordo com a Bíblia, a gente teve um sonho, e no sonho Deus, parece ser Deus chegando para a gente falando uma coisa, uma doutrina contrária ao que está na Bíblia, a gente deve ignorar, porque não vem por parte de Deus. Amém? Então nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. A Bíblia é a nossa doutrina de salvação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. E a minha oração nessa tarde era para que as verdades da Bíblia elas fossem fundamentadas no nosso coração a ponto de serem mais relevantes do que qualquer dúvida, qualquer medo. Amém? Essa que é a importância. A Bíblia ela tem que ser uma verdade tão clara para a gente que quando a gente for confrontado com alguma coisa, a Bíblia ela tem que ter uma base para nós ali tão relevante a ponto da gente ignorar a situação e focar na Bíblia. Amém? Então, a Bíblia ela deve ser fundamental para a nossa vida. As verdades bíblicas, Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós temos que crer nisso. Outros versículos, o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Então, no momento de angústia, nós temos que crer nas verdades do Senhor. Amém? Então, vamos analisar um pouquinho, alguns parâmetros aqui. Depois nós vamos ter várias citações bíblicas dentro desse estudo hoje. Amém? Conhecer a Deus é a coisa mais importante da vida. Deus criou as pessoas fundamentalmente para se relacionarem com Ele mesmo. Este relacionamento depende de conhecer a Deus, da forma como Ele se revelou a si mesmo. Deus é pessoal, o que significa que Ele tem mente, vontade, emoções, capacidade relacional e autoconsciência. Por ser pessoal e não um mero objeto impessoal, Deus precisa revelar-se pessoalmente a nós. E Ele o fez na revelação geral, o mundo, e na revelação especial, que é a palavra de Deus. Então hoje nós vamos focar nessa revelação especial, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma carta, podemos definir assim, uma carta de um pai, querendo se aproximar do filho, que somos nós. Então é Deus querendo se aproximar da criação. Deus liberou porções da sua palavra para nós podermos ter conhecimento dele, do plano, da vontade, de como ele é, da característica dele em especial. Então tudo isso para nos trazer de volta para ele. Amém? O plano principal, ou a mensagem principal da Bíblia, ela consiste na vinda de Jesus para nos abrir a porta de novo no relacionamento para com Deus, uma vez nós estávamos distantes. Mas toda a Bíblia é uma revelação de Deus. Deus revela do seu caráter, como nós temos estudado recente. Deus revela da tua vontade, do teu plano. Amém? Então isso precisa ser fundamental na nossa vida. Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre essa revelação especial da Bíblia Sagrada. Amém? Revelação geral, nós estamos falando de uma forma como que Deus ele se revelou para a humanidade. Nós temos uma declaração em Salmos, capítulo 19, verso 1. Queria pedir que os irmãos abrissem aí, por favor. Salmos 19, verso de número 1. Se trata da revelação geral. É uma revelação de Deus concedida a todas as pessoas de todos os tempos. Então nós vamos analisar nesse texto aí, Salmos 19, o verso de número 1. O irmão que achar aí pode ler, por favor. Os céus
manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Amém. Olha isso aí, ó, uma revelação geral. Os céus proclamam ou anunciam, né, a glória de Deus. E a continuação e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E as coisas criadas, a terra anuncia as obras das suas mãos. Então Deus se revelando de uma forma geral, de uma forma onde todos, ninguém pode dizer que não conheceu a Deus, porque Deus se revelou dentro da criação, Deus se revelou para ele. Os céus proclamam a glória de Deus. Então tudo criado, na verdade, manifesta. Se a gente for olhar a natureza, a gente vai ver essa revelação de Deus. É algo tão especial, tão profundo, e eu costumo relatar sempre aqui que os cientistas, por mais que eles não creem em Deus, alguns, né, não creem em Deus, mas o estudo leva eles a entender que por trás de toda a criação existe uma força pensadora. É assim que eles denominam. Existe um ser muito inteligente, ou uma força, um poder, na verdade, que eles denominam muito inteligente, que criou tudo. Então, na verdade, tudo direcionando para Deus, tudo direcionando porque traz uma revelação desse ser tão especial, né, que é o nosso Deus. Então Deus se revelou através da criação. Aí depois uma outra revelação, agora, né, na experiência humana interior. Agora já não é uma revelação mais, né, para todo mundo, é uma revelação particular. Nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 19 ao versículo de número 20. No Novo Testamento, então, Romanos 1, verso 19 ao verso de número 20. Irmão, primeiro que achar aí, pode ler também, por favor. Romanos 1, 19? 1, 19 e 20. 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isso. Sim. Ficam sem desculpas. Amém? Mas a palavra mais simples, né? Exatamente, é isso. Fica sem desculpa. A gente não tem desculpa por causa da revelação de Deus. Deus se fez conhecedor. Então, para que nós ficássemos inexcusáveis, para que diante de Deus ninguém pudesse falar assim: ah, mas eu não te conhecia. Não, de uma forma geral, Deus se fez revelado, né, através dos céus, proclamando a glória de Deus, o firmamento anunciando, né, a criação de Deus. Mas agora de uma forma interior também Deus colocou, pois Deus ele se fez conhecedor dentro de nós. Então, na verdade, todos nós tivemos uma revelação de Deus. E toda a humanidade durante o tempo não vai ter como chegar diante de Deus e falar: ah, não, mas eu não te conheci. Não, de uma certa forma conheceu Deus. Pode não ter conhecido as escrituras, pode não ter conhecido, né, a pregação como nós conhecemos, mas de uma forma, no interior, todos nós tivemos uma revelação da parte de Deus. Então essa é uma declaração. Porque Deus lhes manifestou, né? Deus manifestou a todos. Então todos nós temos conhecimento. Olha, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15 também. Mais uma declaração aí. 14 e 15. 2, 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Amém? Olha essa declaração, mais uma declaração. Então nós estamos vendo aqui em Salmos 19:1 falando sobre a revelação geral para toda a humanidade durante todos os tempos. Depois em Romanos 1:19 falando de uma revelação pessoal. No interior nós temos revelações a respeito de Deus. E agora em Romanos 2, 14 e 15 falando a respeito dos princípios morais. Toda pessoa ela tem um limite. O ser humano ele não é totalmente sem limite, não, ele existe um limite, existe uma revelação de Deus.
Existe uma lei, segundo a palavra de Deus, que a lei está gravada no coração do homem. Então existe uma lei moral de Deus gravada no coração. Então, por mais que o homem ele pratique imoralidade, ele pratica de certa forma tendo um confronto pessoal, porque existe um limite estabelecido. Então, na verdade, Deus ele se revelou, Deus ele se revela no interior, Deus ele se manifesta no interior, embora, e a declaração aqui está falando sobre os gentios, que o gentio mesmo não tendo conhecimento da lei, a lei mosaica, né, estamos falando aqui dos princípios, mandamentos, mesmo os gentios, e o gentio aqui são aqueles que não eram judeus. Então, os judeus e os gentios. O gentio que mesmo eles não tendo conhecimento dessa lei escrita, dos mandamentos, não matarás, na verdade eles viviam com essa posição. Eles não viviam de uma vida imoral, totalmente corrompida, não. Eles viviam num padrão moral, de sociedade, de respeito, embora não totalmente como o Senhor espera que nós vivêssemos. Mas de certa forma eles não eram totalmente deturpados, não viviam como os animais do campo, não, muito pelo contrário, existe um padrão, existe um respeito, existe uma lei moral. Por quê? Porque está gravado dentro do coração. Então isso trata de quê? De uma revelação interior de Deus. Não estamos falando da Bíblia Sagrada, estamos falando de Deus se revelando para qualquer ser humano de uma forma especial. Então qualquer pessoa, por mais que ele não tenha conhecimento padrão, ele vai ter limites por causa do que está gravado dentro do coração, da essência dele, daquilo que Deus, né, ministrou dentro do coração de cada ser humano. A verdade é que o pecado veio e corrompeu o relacionamento, mas não tirou de todo o conhecimento, de todos os princípios morais. Então uma pessoa jamais vai poder dizer que não conheceu Deus. Não, sempre Deus se revelou de alguma maneira. E aí a continuação do versículo vai falar sobre o quê? Que algumas vezes essas leis morais defendem a pessoa, e algumas vezes essas leis morais que estão gravadas no interior vai confrontar a pessoa. Então esse princípio está gravado no coração. Se trata da revelação de Deus, né, para todo ser humano. Amém? Então quando nós olhamos, né, de uma forma geral, nós vemos que Deus ele se revelou, tá? Deus se revelou para a humanidade. Agora nós que já encontramos o Senhor, nós que já temos um relacionamento com o Senhor, agora nós temos uma revelação especial. Qual que é essa revelação? É essa Bíblia Sagrada. Graças a Deus nós devemos buscar conhecer Deus através dessa revelação, porque essa revelação vai nos ditar princípio, como que nós devemos viver. Essa relação, essa revelação da verdade vai nos dizer como comportar numa situação desafiadora, num confronto, numa situação onde nós perdemos o nosso controle, que nós não sabemos lidar. Agora, dentro dessa revelação, nós vamos encontrar quem nós somos, qual deve ser o nosso comportamento e como o Senhor espera que nós vivemos. Então, dentro dessa revelação maravilhosa de Deus, nós vamos ter muitos exemplos de homens e mulheres que viveram na fé, que nos deram testemunho de como lidar com situações adversas. Nós vamos ter conselhos, né, de como nós devemos lidar em situações adversas. Então nós vamos preenchendo aqui e ganhando uma orientação de vida. Então a Bíblia Sagrada ela deve ser essa base para nós, uma base de revelação, uma base de conhecimento de Deus, de um relacionamento com Deus. Amém? Deus não vai pedir nada de você fora dos princípios que está nessa Bíblia Sagrada. Amém? Então vamos lá. A Bíblia é a revelação escrita de Deus, a qual nos mostra quem Ele é e o que Ele tem feito na história da redenção. Os seres humanos precisam dessa perspectiva divina e transcendente para poder romper as suas limitações subjetivas, decaídas e culturalmente atreladas. Mediante a palavra escrita de Deus, o seu povo pode vencer o erro, crescer em santificação, servir os outros de forma eficaz e viver uma vida abundante como Deus deseja. Amém? Então, o que o Senhor espera de nós através da revelação da palavra de Deus, nós podemos então desfrutar desse relacionamento com o Senhor. E é isso que nós vamos ver nessa noite também. Um pouquinho, né, sobre a inspiração das Escrituras, para que nós possamos estar mais focados nela, a inerrância das Escrituras, a clareza da Escritura. Então, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui compactado de que a palavra de Deus ela é algo poderoso e algo desejável. Nós devemos ter prazer em meditar na lei do Senhor. A lei, meditar nas Escrituras, meditar na Bíblia Sagrada. Nós devemos ter esse desejo
entre no nosso coração, e mais do que isso, um entendimento de que é necessário, para nós conhecermos a Deus, para nós nos fortalecermos, é necessário de que nós desfrutemos desse livro tão maravilhoso. Então, irmãos, tenha liberdade com a tua Bíblia, pega, risca, marca, busque conhecimento, anote dúvida, até que seja esclarecido, porque isso aqui é um manual de vida. Então, nós temos um manual, nós temos um mapa do tesouro, então nós precisamos o quê? Desfrutar dele. Não adianta nada a gente ter um mapa se a gente não desfrutar, se a gente não buscar qual é a direção que a gente vai seguir. Então nós precisamos criar isso, nós precisamos ter essa dedicação e sermos dedicados a entender a necessidade. Se trata de uma necessidade, não é dizer assim, se eu ler a Bíblia eu vou ser beneficiado, mas se eu não ler eu não vou perder nada. Não perde sim, a gente perde muito por não ter conhecimento dela, porque ela vai nos trazer revelação de poder, ela vai nos trazer confronto de coisa errada que a gente faz. Muitas vezes nós perdemos a bênção por causa de erro que a gente comete. O povo perece por quê? Falta de conhecimento. Isso é uma verdade da palavra. Então a falta de conhecimento nos faz perecer. Irmãos, e é tão sério isso aqui, e orando ali antes de nós iniciarmos aqui, o Espírito Santo fazia lembrar que as verdades elas precisam ser muito claras na nossa vida, e quando elas são muito claras, elas refletem logo. Eu lembro, olha, de coisas básicas. A minha mãe ensinava coisas básicas e que nem é verdade, pra você ter uma ideia. Olha, não pode comer ovo e beber leite. Lá no interior a gente tinha isso, não pode comer ovo e beber leite, senão faz mal, passa mal. Então toda vez abacaxi, né? Abacaxi, aí manga com ovo também e tal. Manga com leite, tem vários na verdade. Então toda vez que a gente era confrontado em fazer isso, a gente lembrava. E a gente fazia? Não fazia, porque a gente tinha medo de morrer, porque pra gente era uma verdade revelada. Embora era uma mentira, né? Era um mito, na verdade, não é bem um mito, é uma mentira, né? Foi algo criado com alguns propósitos que não condizem, na verdade, com a realidade, mas era uma verdade que a gente tinha pra gente. Então, toda vez que a gente ia cometer aquilo, era claro, saltava os nossos vidas e a gente não fazia. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pra gente dessa maneira. Então, clara e objetiva. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Os Salmos. Então, quando a gente tem essa verdade clara, no dia que a gente estiver angustiado, o que a gente vai lembrar? O Senhor é o nosso refúgio. E o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer a Ele. A gente não vai ficar desesperado. No dia que a gente for confrontar com uma situação, a gente vai lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 30 a seguir, de 29 a seguir, se não me falha a memória, que vai falar o quê? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se a gente está no amor de Deus, nada pode nos tirar. Nem a doença, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada, a fome, a nudez, profundidade, a altura, nada pode nos separar do amor de Deus. Se essa verdade é clara para a gente, então o que é que vai acontecer? No dia que a gente tiver com medo, a gente vai se apegar no Senhor e entender, mas por que eu estou com medo se nada pode me separar do amor de Deus? Amém? Então essas verdades, elas precisam ser relevantes, elas precisam estar muito claras diante dos nossos olhos. Amém? Quem nós somos em Cristo Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a inspiração da Escritura. Eu queria pedir que algum irmão abrisse para a gente, pode ser minha amada esposa aqui, então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, os irmãos também podem acompanhar aí, tá? Fiquem à vontade. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Irmão Carlos, guarda, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Tá? Abre e segura aí que depois nós já vamos ler um pouquinho sobre isso. 1, 20 e 21. Vamos ler a primeira aí. A inspiração da Escritura. Por que é importante? Olha de onde ela é inspirada. Qual é inspirada a palavra de Deus? Vamos ler o que nos diz esse texto aí. 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Quer que continue? Pode ler mais um pouquinho. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Tá vendo isso aqui? Olha que interessante. Primeiro, base aqui, base. No cristianismo protestante, que é o nosso caso, os cristãos,
O catolicismo também prega um Cristo, mas é o catolicismo, nós diferimos, né, do catolicismo, o protestantismo. Nós entendemos de que havia uma necessidade de reforma. Quando eu falo nós, né, Martinho Lutero, lá no início, entendeu a necessidade de uma reforma, porque existiam alguns princípios, algumas doutrinas que não condiziam com a Bíblia Sagrada, que estavam contrários ao ensinamento da Bíblia Sagrada. Um deles é o quê? Que a gente era salvo por praticar boas obras. Então, qual era a mensagem? Não, você pratica boas obras e você vai ganhar a salvação. Não tem nada a ver com isso. A salvação, ela é pela fé em Cristo Jesus. Você aceita Jesus como teu Salvador, nega a si mesmo, teu estilo de vida, aceita o estilo de vida de Jesus. Então, a partir desse, aquele que crê em Jesus será salvo. Então, não é aquele que praticou boas obras que vai ser salvo, é aquele que creu em Jesus. Só que não negamos as boas obras. Entendemos aqui? Nós praticamos boas obras não para ser salvo, mas porque somos salvos. Há uma diferença. Eu tenho uma identidade em Cristo agora de filho de Deus. Agora eu já não vivo mais conforme o mundo vive. Eu não pratico mais o pecado conforme o mundo pratica. Agora eu vivo conforme os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Agora eu vou viver de acordo com Ele. Olha o convite de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, pegue dos meus ensinamentos e então dê continuidade àquilo que eu estou ensinando. Então agora o cristão que está em Cristo Jesus, ele não vive mais com as práticas antigas. Ele vai viver fazendo boas obras. Só que para fazer boas obras, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos de ser purificados, nós precisamos de ser doutrinados para que nós possamos agir conforme a palavra de Deus. E aí a declaração que está sobre a Bíblia Sagrada, nesse texto que nós lemos, é o quê? A palavra de Deus, ela é inspirada e preparada para poder nos instruir, nos exortar. Então a palavra nos ensina. Lê de novo, por favor. Preparada para quê? As declarações aí. Quer que lê tudo? No iníciozinho, sim. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Ok, vamos para o ponto. Primeiro, ministrar a verdade, ensinar. Ou seja, colocar. Qual é a verdade? Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. Coloca diante de nós. Nos ensina. Alguma outra versão vai dizer, toda palavra é proveitosa para ensinar, para nos mostrar, colocar a verdade diante dos nossos olhos. Até porque sem colocar a verdade não pode nos cobrar nada. Então, a palavra de Deus, o primeiro ponto, ela é inspirada, a palavra de Deus que eu estou falando, as escrituras sagradas, tá? Esse livro aqui é muito precioso. Houve consenso entre muitos líderes após, né, a escrita de vários livros, que são vários livros escritos, depois reuniram os nossos antepassados, logo após, né, o ministério terreno de Jesus. Jesus já tinha ascendido aos céus, a igreja sendo criada, fizeram um ajuntamento e entenderam, falaram, olha, isso aqui constitui a Bíblia Sagrada, aqui tem as revelações necessárias para nós podermos caminhar. Hoje já está nas nossas mãos, um livro compilado, juntado, tudo bem bonitinho para que nós possamos seguir a doutrina. Então já houve um consenso, já houve uma preparação, instruídos pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, para que chegasse até nossas vidas um livro organizado. Amém? Então já houve toda essa preparação. Então esse livro aqui, ele já está preparado para nos ensinar a verdade. Agora a continuação. Para repreender o mal. Para repreender o mal. Então há maus que precisam ser repreendidos. Há atitudes erradas que precisam ser repreendidas. E a palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Tá? Então quando nós entendemos esses princípios da verdade aqui, ela vai nos dando poder, autoridade. Há tanto poder na palavra de Deus, por isso nós devemos conhecer. Se você prestar atenção, Jesus, em Mateus capítulo de número 5, se não me falha a memória, Jesus, ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo logo após ser batizado. Tá? Uma passagem de Jesus, ele sendo conduzido para o deserto. Aí lá no deserto o diabo começa a tentar Jesus. A primeira tentação do diabo para Jesus é o quê? Se o Senhor é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, ele estava num período de 40 dias de jejum. E aí o diabo chega para tentar ele. No momento ele teve fome. E aí o diabo chega e fala assim, se é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o que Jesus fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está falando? Citando a palavra de Deus.
Jesus ele não está repreendendo, Jesus ele não vira para Satanás e fala, sai Satanás, isso aqui não. Ele usa a palavra de Deus para poder apresentar para o diabo. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, olha o poder que há na palavra. Por quê? O diabo chegou acusando, não acusando, fazendo uma tentação, e Jesus usa a palavra. Aí o diabo se retira, depois o diabo volta de novo, outra tentação. Se você, não, primeiro ele leva para eu acho que a segunda leva para o pináculo do templo, um lugar alto, e fala, olha, se joga daqui para baixo, porque na palavra está escrito de jeito. Aí o diabo começa a usar a palavra. Fala, na palavra está escrito, se você se jogar, dará ordem aos anjos, os anjos vão te pegar no colo. Se você estiver caindo em um lugar alto, você vai dar ordem, os anjos vão te pegar no colo. Então se você é o filho de Deus, faz isso. Aí o Jesus citando a palavra, olha o poder da palavra, ele vira para o diabo e fala assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que essa palavra quer dizer? Não se coloque numa situação difícil, você se colocar e depois revoga a ajuda de Deus. Como quem diz, eu vou me lançar e depois Deus vai me pegar no colo. Não é assim que as coisas funcionam. Porque assim nós estamos tentando o Senhor. E não é dessa maneira, se estivermos numa situação difícil, clamamos o Senhor, vem nos socorrer. Mas agora não é, eu vou me lançar para Deus me pegar, porque lá na Bíblia está escrito que o Senhor vai me pegar. Não é assim que funciona. Então, Jesus ele usa a palavra para poder repreender. Então, quando usa a palavra, olha o poder da palavra, o diabo sai, porque não tem argumento ali. Aí o diabo sai. E aí depois o diabo volta, olha, se você me prostrar e me adorar, o diabo falando com Jesus, irmão, porque o diabo ele tem um certo poder no mundo. E ele falou, eu vou te dar todos os poderes e os governos do mundo. Aí Jesus vira para o diabo e cita a palavra, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele servirás, somente a Ele adorarás. Aí o diabo pega, tem que sair. Porque ele usa a palavra para poder acusar, mas Jesus responde dentro da palavra. Então a palavra de Deus ela é poderosa também para repreender, para nos ajudar nos confrontos contra Satanás. Então, quando nós estamos munidos pela palavra de Deus, nós precisamos andar com fé. Orar a palavra de Deus é poderosa. Então, quando você ora dentro da palavra de Deus, fala, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um refúgio, é um socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou numa angústia e a tua palavra está dizendo de que o Senhor então venha me socorrer, seja esse meu socorro. Então, há um poder na palavra, porque nós estamos orando conforme a palavra de Deus. Então, se nós estamos orando conforme a palavra de Deus, nós vamos ser ouvidos, porque a palavra de Deus nos revela isso. Amém? Então, há um poder muito grande dentro da palavra. A outra declaração? Para corrigir os erros. Para corrigir os erros. Aí é uma outra grande arma da palavra de Deus. Porque nós perecemos por falta de conhecimento, então nós perecemos por não conhecermos a verdade e por estarmos errados. Agora, quando nós conhecemos, nós saímos do caminho errado e andamos pelo caminho certo. Amém? Então, essa palavra, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos instruir. E a conclusão, então, é? Depois e para ensinar a maneira certa de viver. E para nos ensinar a maneira certa de viver, e depois vai concluir. Para que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém? Então a palavra de Deus vai nos preparar para realizar as boas ações que Deus espera que nós tenhamos. Então, olha o poder da palavra de Deus. Tá? Então, nós precisamos de crer piamente nisso, irmãos, e desfrutarmos disso. Tá? Então, porque o inimigo, como que ele tenta nos derrubar, nos destruir? Com mentiras dentro da nossa mente. O maior campo de batalha do cristão é a mente, porque se o inimigo ele te dá uma mentalidade de derrotado, nós somos derrotados. Irmão, as grandes competições, os grandes competidores, um dos trabalhos poderosos que eles fazem é o que? O psicológico, trabalho psicológico. Se não tivermos uma mentalidade de vencedor, a gente vai ter dificuldade para vencer. Se a nossa mentalidade não for de vencedor, a gente vai ser derrotado. Porque a mentalidade, quando nós embutimos essa mentalidade, nós conseguimos batalhar por aquilo que a gente quer. Então, o que o inimigo ele vai tentar todo dia? Nos minar de perturbações, de preocupações, de mentiras, para que ele crie em nós uma barreira para a vitória. Se nós não acreditarmos que a gente pode ultrapassar e chegar em primeiro lugar, a gente nunca vai chegar. Então a gente precisa acreditar, porque acreditando a gente vai competir para isso.
acontecer. Então, o propósito do inimigo é o quê? Ele começa a bombardear, enchendo de mentira a nossa mente. A partir do momento que ele consegue formar grandes fortalezas que nós não conseguimos ultrapassar, aí sim, nós não vamos conseguir ser mais que vitoriosos. Então nós vamos começar a ter uma vida de derrota. Então nós precisamos o quê? Revestirmos da palavra de Deus, encorajarmos, acreditarmos que essa palavra nos capacita para que nós sejamos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então há um poder glorioso nessa palavra, amém? Tirando as fortalezas do inferno e nos encorajando da palavra de Deus, amém? 2 Pedro capítulo 1, verso de número 20 e 21. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém. A inspiração da Bíblia Sagrada, nós temos que entender isso aqui, ó. Em vez de simplesmente ditar a palavra para eles, Deus agiu através das personalidades e circunstâncias únicas dos autores. Quem escreveu a Bíblia Sagrada? São homens de várias partes, da região de Israel, a região, agora a localização falhou um pouco aqui a memória, do Oriente Médio mais precisamente. Então, dentro dessa região, de vários pontos diferentes, Deus falou. Pescadores, os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus eram pescadores. Então nós vamos ver pessoas de várias formas, profetas, fazendeiros, Deus de várias formas inspirando essas pessoas. E a inspiração aqui, entenda isso aqui, a inspiração ela é mais do que simplesmente ditar. Não é que Deus chegou e falou, no irmão Carlos Eduardo estava lá e Deus começou a falar com ele, irmão Carlos Eduardo, escreve isso. Não é isso. A inspiração ela é mais profunda, é alguém que, dotado de um poder especial, de uma inspiração de Deus, começou a falar com conhecimento de causa. Então uma revelação desce do coração, e dentro dessa revelação, essa inspiração, e a pessoa vai escrevendo, vai ditando. Romanos, por exemplo, é um livro tão maravilhoso, tão poderoso, tão cheio de revelação, que é escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma inspiração divina tão poderosa para escrever isso, irmão, que ele teve uma vida que realmente ele teve que separar de tudo para poder viver plenamente o evangelho de Deus e ter profundidade, tanto que ele não casou, ele teve uma vida totalmente separada e ele se considerou escravo do evangelho. Escravo no sentido, eu sou servo, eu me entrego completamente. Mas então ele teve uma revelação tão poderosa, tão munida de conhecimento, e era algo que ele tinha autoridade para falar. Não era algo que ele escreveu e pronto, e acabou, não, era algo que ele vivia, ele praticava, então estava dentro dele, era uma inspiração divina que dotou ele de poder, de conhecimento para poder escrever. Então, entenda isso aqui, não é um Deus ditando, não, é uma inspiração. A palavra de Deus ela é inspirada, proveitosa. Então o Espírito Santo de Deus desce, Deus apodera da pessoa, e a pessoa começa então, dentro de um conhecimento poderoso de Deus, a escrever nesses livros tão maravilhosos que nós temos aqui, amém? A escritura é plenamente humana e plenamente divina, tá? Plenamente humana porque foram os homens que fizeram, os homens que escreveram, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então há aqui um poder, não é um homem com seus conhecimentos de escola, não, é uma inspiração divina trazendo revelações, amém? Ela é tanto testemunho de homens, a revelação de Deus, quanto a própria revelação divina em si. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, foi o que nós lemos aí. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então essas revelações não é alguém que recebeu e interpretou, não, é algo poderoso. Deus revelou claramente, olha, é assim que vai acontecer. E aí então esses homens foram transcrevendo tudo aquilo, escrevendo, deixando aplicado esse conhecimento. Amém? Então esses mesmos homens de Deus, eles ministraram, eles ensinaram outras pessoas, foram homens que viveram verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então ensinaram, instruíram pessoas na fé também, mostrando na prática como era vivido, e depois deixaram livros escritos para que nós pudéssemos ser abençoados também. Amém?
Então, nós já vimos aqui a inspiração dessa escritura sagrada, escrita por homens, mas inspirada por Deus. É Deus, né, através desses homens, né, revelando essas palavras poderosas para a nossa vida. A inerrância da escritura. A Bíblia Sagrada não tem erro nela, tá? Isso aqui você pode ficar descansado. E quando nós falamos com erro, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, quero que você abra a Bíblia em Tito, capítulo 1 e o verso 2. Tito 1 e verso 2. Lá no Novo Testamento, bem no finalzinho já. Tito 1 e o verso número 2. Pedir também Provérbios 30. Pode ser a irmã Sueli, por favor. Provérbio 30. Sentir a vontade para isso, tá, irmã Sueli? Mas fica à vontade. Se quiser, Provérbio 30, verso de número 5. Irmão Carlos Eduardo, 2 Samuel 7, 28. Então, vamos lá, só um pouquinho. A doutrina da inerrância significa que a Bíblia é totalmente verdadeira e confiável em tudo que afirma em seus manuscritos originais. O que nós temos nas nossas versões em português? Os manuscritos originais foram escritos em aramaico, em hebraico e em grego. Então, o Novo Testamento já tem parte em grego, mas nessas línguas originais. Então, os manuscritos originais estão nessas versões. Lembrando que existem livros muito antigos que juntaram fracções, foram difíceis de compilação, mas existem os manuscritos originais escritos há muitos e muitos anos atrás. Tá? Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui agora, mas só para os irmãos terem esse entendimento. Então, é confiável. Tá? Se nós pegarmos isso, eu não tenho acesso, é óbvio, mas muitos estudiosos têm acesso a esses fragmentos originais, tá? Então não há como mentir o que está na Bíblia Sagrada. Então o que a Bíblia declara que é verdade, é verdade. Podemos não conseguir, os pesquisadores podem não conseguir provar alguns fatos que aconteceram ou que estão descritos na Bíblia, mas nenhum vai provar o contrário. Então, entendem? Se a Bíblia disse algo relevante, faz uma declaração relevante, então os historiadores, os estudiosos, os pesquisadores, eles podem ir pesquisar e não conseguir provar. Mas agora eles não vão conseguir também provar o contrário que está na Bíblia. Tá? Por quê? Porque a Bíblia é totalmente verdadeira. Então tudo que está descrito na Bíblia, nós temos que confiar nela plenamente. Ela não é. Tá? Outra maneira de dizer isso é que a Bíblia não afirma nada que seja contrário aos fatos. É aquilo que eu já estava falando aqui. Visto que Deus é autor último da Bíblia e visto que Deus é sempre perfeitamente verdadeiro. E é isso que nós vamos ler agora, Tito, capítulo 1 e o verso número 2. Se a Bíblia é inspirada por Deus, foi homem que escreveu, mas o Espírito Santo de Deus, através da vida dessas pessoas, o próprio Deus inspirando essas pessoas, o que tem dessas revelações aqui é verdade, ponto final. Amém? Olha o que nos diz o verso. Tito 1, 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. O Deus que não mente prometeu antes da fundação do mundo, falando a respeito da vida eterna, mas o nosso ponto aqui é, Deus ele não pode mentir, tá? Deus ele não mente, não existe mentira em Deus. Não é igual os pais que às vezes, para um filho tomar um remédio, fala, não filho, toma que é gostoso, de repente o remédio é ruim, que dói, né? Ele fala que, não, Deus não faz isso. Deus não está tentando atrair ninguém, não. Deus é puramente verdade, não há mentira em Deus. Nem para agradar, nem para desagradar ninguém, não. Deus é verdade absoluta, Deus não mente, Ele não pode mentir, tá bem? É contrário ao caráter de Deus afirmar qualquer coisa falsa. Então nós podemos entrar tranquilo e descansado nisso. Outro ponto, nós já estudamos na semana passada, não sei se necessariamente na semana passada, mas nas aulas passadas, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus não fala uma coisa e depois Ele é confrontado, mas não vai dar para ser assim, porque não, Deus ele não tem isso com Ele. Nós é que falhamos, né? Nós falamos, damos um prazo e depois não conseguimos cumprir o prazo porque não contávamos com certas situações. Deus não tem esse negócio não.
Se Deus der um prazo, olha, no prazo de 1 ano você vai ter um filho, no prazo de 1 ano vai acontecer isso, você pode anotar que se não acontecer é por causa de algum desvio nosso, ou algo que Deus, mas não é porque Deus foi pego de surpresa não, ou algo que Deus mudou para o nosso bem, mas agora não é porque Deus foi pego de surpresa não, tá? Então Deus não vai afirmar nada falso, Ele é onisciente, sempre bom, verdadeiro e todo poderoso. Então Deus é sempre bom, Deus Ele é sempre verdadeiro e Deus Ele é poderoso. Então entendendo, se Deus Ele não pode mentir, Ele não é pego, né, de surpresa porque Ele sabe de todas as coisas, Ele não pode ser confrontado com ninguém porque Ele é todo poderoso também. Então nós precisamos entrar de cabeça, mergulhar nas revelações da palavra de Deus a respeito, né, das verdades, amém? Vamos ler então Provérbios capítulo 30 e o verso número 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Olha isso aí, escudo para os que confiam nele. Escudo é o quê? Proteção, né? Então, e um escudo do Todo-Poderoso, amém? Então o que isso significa? Que nada pode transpor esse escudo, não é um escudo fraco. Ah, é um carro blindado, mas tem um fuzil que consegue atravessar. Não, isso aqui não. Isso aqui, se é um carro blindado que estamos falando, é um carro blindado que nenhuma arma no mundo é capaz de penetrar. Amém? Então, esse escudo aqui é algo impenetrável, é algo que não tem nada no mundo que pode opor. Então, quando nós entendemos essas revelações da palavra de Deus, nós precisamos andar firme nela e ela vai nos fortalecendo para isso. 2 Samuel capítulo 7, verso número 28. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és o mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens falado a Teu servo este bem. Amém. Senhor Deus, Tu és mesmo Deus, e as Tuas palavras são verdades. Então a palavra de Deus não tem variação, não tem meio termo. Há um outro texto da palavra de Deus que vai dizer assim: seja, portanto, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que isso quer dizer? Algum confronto entre um homem e Deus, é Deus. Ponto. Não tem meio termo. Ah, o homem disse isso, mas Deus disse aquilo. É o que Deus disse. O homem é o homem mais verdadeiro do mundo, que não sei o que, e está dizendo isso, mas Deus disse o que? Deus disse aquilo, então é aquilo. E ponto final. Qualquer discussão entre um homem e Deus é Deus. E ponto final. Não tem meio termo. Mais um, Salmos de número 12 e o verso de número 6. Depois, no caso do Salmo 119, 42. Isso, Salmos 12, verso 6, depois Salmo 119, verso 42, e depois Jó 17 e 17. A irmã Sueli, Jó está antes de Salmos, acho que é isso mesmo, né? Antes de Salmos, antes de Provérbios, pode voltar Provérbios, depois vão ter Salmos, e depois tem Jó. Jó 17 e 17. Jó não, peço desculpa, hein, João? Eu fazendo confusão aqui. É João, Novo Testamento, é para frente então. João 17, 17. Lê por favor então, Salmos 12, verso 6. 12, 6. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Amém. As palavras de Deus é pura e verdadeira, 7 vezes refinada no fogo. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Olha para isso aí. Eu não entendo de processo de refinação de prata não, mas para passar no fogo 7 vezes, o negócio deve ser deve ser tremendo. Então, está falando sobre a pureza da palavra de Deus. É como se fosse a prata refinada, passada 7 vezes pelo fogo. Irmão, o fogo uma vez eu acho que já deve dar para derreter também. 7 vezes não é, porque o processo é bem intenso mesmo. Então essa palavra de Deus ela é poderosa. Salmo 119, verso 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Amém. Amém. João 17, 17.
Então, olha o texto que nós lemos ali, 119:42. Presta atenção. Lê de novo, por favor. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Amém. Olha a declaração do salmista. Sim, terei que responder aos que me afrontam, pois eu confio na tua palavra. Então nós precisamos ter a palavra de Deus como o máximo para a nossa vida, em nome de Jesus. Então João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Amém. Olha isso aí. João 17, eu citei aqui recente, é um texto que eu gosto muito, porque é um texto onde Jesus, no seu ministério terreno aqui, ele faz orações pedindo a Deus para que Deus ele realize grandes obras. Então Deus começa a orar por várias pessoas, inclusive ele ora por nós, que Jesus ele fala assim: Pai, aqueles que também irão aceitar, aqueles que também irão me aceitar, que o Senhor, inclusive essa parte, e o Senhor santifique-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Nós precisamos olhar para isso aqui como um manual a ser seguido, como fonte de vida para nós podermos levar a nossa caminhada com Deus. Amém? Então a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é a verdade, não tem mentira, não tem erro, não tem nada aqui. Agora nós precisamos, inerrância, porém não requer precisão ou linguagem tecnicamente científica do século 21. E é isso aqui que nós precisamos entender, tá? Isso aqui é muito importante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não existe mentira, declaração falsa da parte de Deus nela. Mas pode ser, pelo tempo que foi escrito, que não está totalmente em concordância com a linguagem técnica que nós vivemos hoje. Uma das principais coisas que o mundo tem utilizado é isso para poder promover uma mentira a respeito da homossexualidade, por exemplo. O que eles alegam? Que na Bíblia não está escrita a palavra homossexual, mas na palavra está escrito práticas que é praticada pelo homossexualismo, que é o que? Relação de homem com homem, relação de mulher com mulher, no sentido de relação íntima, de relação sexual. Então a palavra não diz homossexualidade, mas a palavra está dizendo o modo de viver ou a prática que a homossexualidade vive. Então, mas na Bíblia não tem isso escrito, mas é óbvio, porque nesse tempo não era nem falado, não era tecnicamente correto, não existia essas pronúncias. Então não é que a Bíblia está errada, não, houve evolução na linguagem, a linguagem ela evolui, todos nós sabemos disso, há uma evolução na linguagem. Então a escrita não dá para ser acompanhada, não dá para você pegar um texto lá de trás, mas não quer dizer que a Bíblia está errada, quer dizer que pelo tempo que se passou não dá, é impossível, tecnicamente a gente afirmar, não, mas tinha que estar dessa forma tinha que estar lá claro, não. Agora é óbvio, que acompanhando a evolução da linguagem, as traduções já trazem. Então as nossas versões mais recentes já tem. Mas agora se for lá nos originais, nos textos originais, pegar os manuscritos originais, não vai ter a palavra homossexualidade. Mas agora existe a prática de relação de homem com homem, de mulher com mulher, que em algumas traduções do Novo Testamento vai falar sobre a prática praticado em Sodoma e Gomorra, o sodomismo, porque era uma prática que era muito praticada nessa cidade, mas na verdade o princípio do relacionamento está descrito desde o início. Em Êxodo já vão ter descrições da palavra de Deus para que o homem não se relacione com o homem e a mulher não se relacione com a mulher. Êxodo, se eu não me engano, é Levítico, eu acho que já é mais para Levítico, no início de Levítico já vai ter essa declaração. Em Levítico nós estamos falando lá do iniciozinho, lá no Antigo Testamento, muito antes de Jesus. Já vai estar descrito lá de que homem com homem não se deitará, mulher com mulher não se deitará. Então já tem uma instrução. E aí depois existe uma cidade que praticou muito, era um ato muito conhecido dela. Então esse ato ficou conhecido, o sodomismo, como prática sexual errada, ilícita. Então isso depois ganhou conotações. Então o que nós precisamos entender? Quando o Espírito Santo de Deus inspirou, quando Deus inspirava esses homens, eles iam escrever segundo o conhecimento deles. Eles não podiam escrever algo que não tinha na altura.
Como é que eles iam escrever lá? O homossexualismo é pecado e tal, porque não havia essa palavra lá. Então o que era escrito? Homem com homem não se deitará. Aí falava sobre o sodomismo, que era uma prática muito conhecida. Então esse tipo de instrução é que nós precisamos ter o entendimento aqui. Então quando nós falamos assim, a Bíblia, ela não tem erro na Bíblia, ela não tem erro de princípio, ela não tem erro, ela não tem declarações falsas, amém? Mas agora é claro que derivado às traduções, derivado ao avanço da linguagem, nós podemos ter palavras que não condizem tecnicamente correto com a linguagem no século 21, amém? Então nós precisamos entender isso aí, tá? A inerrância da Escritura concede ao crente grande confiança na Bíblia como seu seguro alicerce para compreender tudo o que Deus quer que ele saiba, bem como tudo o que necessita para uma vida piedosa e eterna. Amém? Nós vamos encerrando por aqui hoje, tá? Depois nós tínhamos mais alguns detalhes sobre a clareza, né, da Bíblia, por exemplo, a suficiência da Bíblia, a visão de Jesus sobre a Bíblia, mas nós vamos deixar para a semana que vem. Amém? Então hoje nós vamos parar por aqui, concluindo então, né, sobre esse estudo hoje sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia ela não erra, tá? Não tem declaração errada aqui na Bíblia. E tem declarações aqui suficientes para a nossa caminhada com Deus, tá? Existem pensamentos de que muitas, e a própria Bíblia fala sobre isso. Se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nos livros do mundo inteiro. É claro que é uma expressão de linguagem, né? Uma expressão de linguagem não caberia nos livros do mundo inteiro, mas para demonstrar a quantidade de coisas, de milagres que Jesus fez. Então existem muitas coisas que nós não tivemos acesso, mas nós não precisamos dessas coisas que não nos foi revelado. O que nos é necessário está revelado na Bíblia Sagrada. Então nós temos o suficiente para caminhar. Há pessoas que dizem, mas eu acho que foi tirado coisas da Bíblia que não estão tudo aqui, que não conseguiu. Está tudo bem, pode ter acontecido sim, mas não temos necessidade disso para poder ter uma vida que agrada a Deus, uma vida segura em Deus, uma vida que nos faça andar, né, de forma com os princípios de Deus. Então tudo que nós precisamos está na Bíblia Sagrada, está revelado aqui. O que nós precisamos é de aprofundar nosso relacionamento com a Bíblia. Nós precisamos buscar meu conhecimento aqui. A Bíblia não é aquele livro que você pega e faz uma maratona, né? Nossa, eu vou ler 5 capítulos hoje, ou eu vou ler o livro todo hoje, eu vou ler 2 livros. Não. A Bíblia é para a gente pegar, ler, buscar entender, buscar conhecimento. Está falando a respeito de Jesus, quem era Jesus, e aí a gente começa a aprofundar. Jesus curou um paralítico, quem era esse paralítico? Então a gente vai ali buscando o que esse paralítico fez, qual foi a atitude dele depois de ser curado. Então nós vamos tirando ali, extraindo ensinamentos para nós, para aumentar a nossa fé, para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Então é tudo isso que nós precisamos extrair de dentro da palavra de Deus. Nós precisamos cavar isso aqui. Falando cavar porque entendemos que isso aqui é algo precioso, nós precisamos extrair daqui. Há uma declaração e uma frase que é até conhecida, bem conhecida, que diz assim: a Bíblia ela é profunda o suficiente que ninguém consegue esgotar ela, mas ao mesmo tempo também ela é simples o suficiente que todo mundo consegue entender e extrair algo precioso daqui. Então é um livro, irmão, que está cheio de revelações. É o livro mais vendido e lido no mundo inteiro, é a Bíblia Sagrada. É o livro que existem tantos materiais extraídos aqui de dentro. Eu citei sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos, se nós formos pesquisar entre muitos mestres da lei, estudiosos e tal, irmão, dá para formar uma biblioteca gigante só com comentários extraídos do livro de Romanos. Mas ao mesmo tempo tem uma linguagem que a gente pode ler ela e entender e compreender e sermos alimentados de verdade da palavra de Deus aqui. Então olha para a Bíblia Sagrada como uma carta de Deus para você, uma carta de Deus para nós, onde nós vamos entender a respeito desse Deus, do poder, de tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Então que a nossa visão esteja alicerçada nisso aqui. É uma revelação especial, é inspirada por Deus, não tem erro nela, não tem mentira nela. Tá? E se ela tem a verdade, como nós vimos, ela é apta para nos ensinar, ela é apta para nos corrigir, nos confrontar, nos instruir.
Então, tem uma palavra que eu não estou entendendo, tenha liberdade de perguntar também. Tá? A Bíblia, inclusive, nos fala claramente de que nós precisamos, né, de ir ajudando, ensinando os outros. E se eu tenho dúvida, eu tenho que procurar alguém que possa me ajudar a entender. E se o irmão tem dúvida, procura alguém da igreja que possa ajudar, porque é algo que é bom, é praticável. Então tenha liberdade. E não é feio. Qualquer dúvida que tenha, dúvida é dúvida. Não existe dúvida simples ou dúvida complexa. Não, dúvida é dúvida. E se você tem dúvida, às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Então, leu na Bíblia, não conseguiu entender, pergunta, liga, pergunta para alguém, arruma alguém, dá trabalho para alguém, irmão. Chega na igreja e fala, irmão, vem cá, senta aqui perto de mim. Você tem quanto tempo de crente? Eu tenho 3 anos de crente. Mas então você vai me ensinar eu aqui, né? Eu ligo isso aqui e não estou entendendo. O que isso quer dizer? Tá? Não sei, então vamos chamar um outro mais velho de crente aí. Não, o que tem? Então assim nós vamos buscando conhecimento. Amém? Então é importante, nós precisamos extrair dela coisas maravilhosas. Agora, irmão, foge daquelas perguntas de debate que não tem nada a ver. Aquelas coisas que a Bíblia não quis declarar e as pessoas ficam querendo descobrir que não sei o que. Quem nasceu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Esse tipo de pergunta, não foge desse negócio. Tá? Agora, tudo aquilo que é de instrução para a nossa caminhada, para a nossa vida, amém, busque conhecimento. Agora, fuja aqueles debates inquestionáveis, não, aqueles debates inacabáveis, que não tem fim, aquelas coisas, não, isso aí a gente tem que fugir. A própria Bíblia diz para a gente fugir dessas questões que não tem fundamento nenhum, não vai nos ajudar em nada a respeito da fé. Agora, aquilo que vai nos ajudar a respeito da fé, a gente precisa aprofundar nela. Amém? Então vamos orar, encerrando o nosso culto, esse tempo. Alguma dúvida, algum comentário? Os irmãos tenham liberdade. Amém? Tudo claro? Amém? Glória a Deus. Queria pedir minha amada esposa para orar, encerrando o culto, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, ó Deus poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado glória seja Deus, dada por a tua estarmos Jesus. aqui, Senhor, É na tua verdade, casa. Obrigado, Pai, por termos a liberdade, Senhor, meu Deus, Sim, de te meu Deus. adorar, Pai, de te buscar, de falar contigo. E por termos a liberdade, meu Pai, Senhor, de estar aqui, estudando a tua palavra, Pai. Deus, Amém, em nome de Jesus. Jesus, que nós possamos sair daqui fortalecidos Que assim por aquilo seja, que Pai. nós aprendemos, por aquilo, ó Pai, o Senhor, que foi ministrado e falado nesta Amém, noite. Jesus. Pai do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos nos basear dia após dia, ó Pai, na tua palavra, e que ela seja sim a base da nossa vida, Amém. que ela Em seja nome sim de a Jesus. base das nossas decisões, dos nossos pensamentos, Pai, que ela seja a base, ó Pai, o Senhor, de nós, Pai, em nome de Que assim nosso seja. Senhor Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos deixou, que é a Amém, tua Jesus. poderosa palavra, Senhor. Amém, Em nome Jesus. de nosso Senhor Jesus, peço que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, que o assim Senhor seja, continue Deus. nos protegendo, nos guardando e abençoando, Senhor, meu Deus, se fazendo presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. As mãos na posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Amém. Se está terminado nosso culto, não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes. Amém?